Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Salmos 90, a partir do primeiro verso, que diz assim: Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduz o homem à destruição e dize: tornai-vos filho dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como uma corrente de água, são como o sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos com tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias das nossas vidas chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, o orgulho dele é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te com os teus servos. Farta-nos de madrugada e com a tua benignidade para com nós rejeitamos e nos alegramos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos que vimos o mal. Apressa a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Esta palavra de Salmos é uma oração, e esta oração é de Moisés. Moisés aqui fala sobre a vida e o tempo dos homens sobre a terra. Moisés teve esta experiência com Deus e ele teve essa intimidade. Que Deus viu os homens na terra e ele falou nesta oração, disse: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor formou os homens desde a equidade. E antes que a terra fosse formada, antes que o mundo nascesse, o Senhor já era Deus. O Senhor é tão poderoso que Ele criou os homens para o adorar e fazer parte da criação dele eterna. Os homens foram criados por Deus para participar das bondades, da beleza, do poder de Deus, mesmo sendo criatura. Mas, quando Deus faz o homem, a mulher, Ele faz para seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. E os homens na época viviam muitos anos. Aqui, Adão, Eva viveu muitos anos.
A Bíblia diz que Metusalém viveu 900 anos, mas por causa do pecado que a terra conheceu, Deus precisou cortar os anos dos homens por causa da maldade. O pecado tão de perto que nos rodeia nos contamina. O pecado, então, que contamina o homem, separa o homem de Deus, a comunhão que o homem tem com Deus e Deus tem com o homem. Esta é a criação que chega a se contaminar. Então Deus entrega o mundo, o cosmo, ao diabo, não à terra. A terra é do Senhor. Quando, então, Deus começa a acelerar o processo que ele precisa para refazer o seu plano, salvar, concluir o seu plano de eternidade em eternidade. Aqui Moisés chega a viver 120 anos, mas aqui ele começa, nesta oração, dizer: por causa do pecado o homem sente cansaço. E Deus traz aqui um renovo dizendo: eu tenho planos para você ser eterno, mas só depois que você passar pela morte. Porque o pecado não nos deixa mais eterno com Deus por causa desta separação. O pecado separa o homem de Deus e Deus do homem. Aqui Moisés diz que um dia é como 1000 anos que se passou. E aqui a vida do homem é como um conto, não é uma história. Uma história tem começo, meio e fim. Um conto é: houve um homem, nasceu, cresceu, morreu. Este é um conto. E para o Senhor, que Ele é eterno, Ele é grande, estas coisas passam ligeira. É como a erva do campo cresce, floresce, à tarde seca, no outro dia está lançada no fogo. É como a erva, nós somos como a erva do campo. Mas o plano de Deus é trazer o seu filho por exemplo, processo, começo, meio e fim, ressurreição e eternidade. Para que o pecado não possa mais nos alcançar. As doenças não venham mais nos alcançar. O vitupério não alcance, a doença, o pecado, a maldade nos alcance mais. Mas precisamos passar pela morte. Agora precisamos passar em Cristo Jesus, e Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. E este processo é físico, material, espiritual. Precisamos entrar neste caminho que é Cristo e entrar nos céus pela porta. Como aqui Moisés diz na sua oração, que nós vamos passar, e Deus cortou os dias dos homens que vivia 900, 500 anos, 300 anos. Moisés que viveu 120 anos. Mas porque Deus tem pressa a realizar os seus planos. E muitos não chegam a 70 nem 80 anos. Moisés diz aqui na sua carta, nesta oração: por sua robustez, se chegar a 80, é enfado e canseira. Porque a maldade que está no mundo traz para o corpo, para a carne, este cansaço. Mas precisamos em Cristo Jesus voar como águia, renovar as nossas forças nele, e mesmo que se passarmos pela morte, alcançamos um corpo de glória, esperando então a ressurreição para alcançar este corpo de glória que a morte não nos toca, a doença não nos toca, a maldade não nos toca, porque em Cristo Jesus alcançamos a eternidade.
E quando ele vier nas nuvens com poder e glória, então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e tornarão com um corpo incorruptível. Este é o plano de Deus. Por isso que Deus acelera o plano dele, cortando então os anos dos homens na terra, para que lá na frente, quando ele ressuscitar em Cristo Jesus, ele alcance um corpo glorificado, onde que Deus e os homens que estão em Cristo serão um só corpo, um só batismo, um só Senhor. Em Cristo Jesus alcançamos então a incorrupção. A corrupção agora que está neste dia que estamos vivendo hoje, nos prende nesta terra a maldade, a concupiscência dos olhos, da carne, que nos prende nesta terra. Mas quando aquele que adivina as nuvens com poder e grande glória, nós alcançaremos então um corpo incorruptível, um corpo de glória, e seremos transformados e seremos como Cristo, e veremos a Deus como Ele é. Que esta palavra seja de conforto, de renovo para a nossa vida espiritual. Este corpo que um dia já está prestes, com data e hora a ser destruído, a tombar em tumba fria, mas a esperança de ressuscitarmos em Cristo Jesus, para alcançarmos um corpo de glória, para que o nome dele venha a ser glorificado e os planos de Deus, que não se frustra, alcance a vitória e se cumpra sobre as nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua riquíssima e infinita misericórdia. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque sem ti nada somos, nada podemos fazer. E só em ti, ó Deus, que temos esta esperança. Senhor, nos alcance, Senhor, mesmo com o nosso corpo frágil, com as nossas limitações, nos ajude a caminhar, nos dê força, nos cura, nos liberta, nos restaura, nos restitui, dá vitória a cada um que está passando o seu processo. Cada um, ó Deus, que precisa da tua ajuda, cada um que precisa, Senhor, de resposta, de livramento, e cada um que precisa concluir os seus planos, os seus projetos. Fica com cada um de nós, ó Deus, e responde a nossa oração. Dá vitória, Senhor, a cada um que espera em ti e a cada um que não vai se frustrar, porque a tua palavra diz, bem-aventurado aquele que espera no Senhor. Fica conosco mais um dia e desde já eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem dado resposta e livramento para nós. Desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.